Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos debates teológicos mais intensos e importantes do século XX, a relação, muitas vezes tensa, entre a Igreja Católica e a teologia da libertação. Afinal, era uma luta legítima por justiça ou uma aliança perigosa com o marxismo? Para entender isso, a gente vai direto na fonte, nos próprios documentos e discursos do Vaticano, principalmente sobre os papas João Paulo II e Bento XVI. E vamos começar com a pergunta que está no coração de toda essa história. Uma teologia pode ser revolucionária? E olha, essa não é só uma questão teórica, de livro. Foi exatamente essa a corda bamba que o Vaticano teve que andar. Como é que a fé, que busca a salvação eterna, lida com o grito desesperado por justiça aqui e agora na Terra? Primeiro de tudo, vamos alinhar os ponteiros. O que é exatamente a teologia da libertação? É importante dizer, na sua raiz, não é um movimento político, é uma reflexão teológica. Ela nasce de uma pergunta muito honesta: como a mensagem de Cristo se aplica na vida real, na realidade dura da pobreza e da opressão? E a resposta que ela dá é que a libertação tem que ser completa, tanto do pecado na alma quanto das injustiças no corpo. Para a gente entender de onde essa teologia veio, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pensa na América Latina dos anos 60, anos 70. Um continente inteiro sofrendo com ditaduras, com uma desigualdade social absurda, com pobreza extrema. Foi nesse cenário de tanto sofrimento que a fé de milhões de pessoas começou a pedir mais do que só oração. Começou a exigir ação. E a resposta oficial da igreja aqui na região veio com força total. Em 1968, na Conferência de Medellín, os bispos latino-americanos disseram algo que soou como uma revolução: a opção preferencial pelos pobres. Pensa só, de uma hora para outra, estar ao lado dos pobres não era mais só um ato de caridade. Passou a ser o centro da missão da igreja, um dever. Só que, enquanto essa chama se espalhava pela América Latina, lá nos corredores do Vaticano, bom, o sinal de alerta acendeu. Roma entendia a justiça da causa, claro, mas também enxergava um risco enorme. A grande questão para eles era: como apoiar essa luta por justiça social sem desviar a igreja da sua missão principal, que é a salvação das almas? E aqui é importante entender uma coisa: o Vaticano nunca foi contra a ideia de libertação. Pelo contrário, como diz esse documento oficial de 1984, o desejo de ser livre encontra eco fraterno no coração dos cristãos. A briga, na verdade, nunca foi sobre o que fazer, que era ajudar os pobres, mas sobre como fazer isso. E é aqui que a gente chega no ponto nevrálgico da coisa. A grande linha vermelha que Roma traçou foi contra o que ela via como uma contaminação da fé por uma ideologia muito específica: a análise marxista, que alguns desses teólogos estavam usando como a principal ferramenta para entender a sociedade. E a crítica não podia ser mais direta. Nessa citação, o cardeal Ratzinger, que depois seria o Papa Bento XVI, vai direto na jugular. Para Roma, o grande perigo era reduzir Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, a apenas um revolucionário político, um guerrilheiro. E na visão do Vaticano, fazer isso seria esvaziar a fé cristã de todo o seu sentido. Então, o Vaticano publicou uma lista bem clara de ideias que eram inaceitáveis. Primeiro, a ideia da luta de classes como motor da história, que vai contra a mensagem cristã de reconciliação. Segundo, reduzir o evangelho a um simples projeto de mudança social. E, talvez o mais grave de tudo, qualquer justificativa para a violência. Para a igreja, esses eram caminhos que não tinham volta. E a gente consegue ver a estratégia do Vaticano em duas etapas bem claras. Olha só. O primeiro documento, de 84, foi a advertência. Foi o cartão vermelho dizendo: opa, por aqui não dá para ir. Mas o segundo, que veio logo depois, em 86, foi mais propositivo. Ele não só apontou os erros, mas começou a mostrar qual seria o caminho certo para uma autêntica teologia da libertação. Então, depois de apontar os problemas, o Vaticano veio com uma proposta. A ideia não era simplesmente proibir ou acabar com a teologia da libertação. Era, na verdade, resgatar a opção pelos pobres, tirando ela do campo da ideologia política e colocando-a de volta no coração da fé católica. E aí vem um momento que, olha, é um ponto de virada. Anos mais tarde, já como Papa Bento XVI e falando aqui no Brasil, em Aparecida, Ratzinger diz algo que muda o jogo. Ele afirma que a opção pelos pobres não é uma escolha política, mas está implícita na fé cristológica, ou seja, se alguém acredita em Jesus que se fez pobre, então a opção pelos pobres não é opcional. E com essa base, o Vaticano apresenta o seu próprio conceito, a libertação integral. A lógica é mais ou menos assim: a raiz de toda injustiça, de toda opressão no mundo,
é o pecado no coração humano. Por isso, qualquer luta por justiça social que não comece pela conversão do coração, bom, ela já nasce fadada ao fracasso. A verdadeira libertação tem que começar por dentro. Bom, depois das críticas e das propostas, veio uma nova fase, a do diálogo. E desse diálogo intenso nasceu algo que pouca gente esperava, uma nova síntese. Um processo que o próprio Papa João Paulo II chamou de purificação. E o palco principal para essa virada foi, acredite, o Brasil. Entre 1985 e 86, o Papa João Paulo II não ficou só mandando documentos. Ele conversou, ele debateu, ele ouviu os bispos brasileiros. E foi desse diálogo que nasceu uma carta que, finalmente, mudou o tom de toda a discussão. E o que saiu dali? Algo que pegou muita gente de surpresa. Nessa carta, João Paulo II afirma que uma teologia da libertação, desde que ela fosse purificada das ideologias e se mantivesse fiel à Igreja, não é só permitida, ela é útil e necessária. Foi um reconhecimento histórico que mudou completamente o cenário. Claro que essa luz verde veio com algumas condições bem claras, né? O Papa estabeleceu o que ele chamou de 3 pilares inegociáveis. Primeiro, a verdade sobre Jesus Cristo, que é o Redentor, não um líder político. Segundo, a verdade sobre a Igreja, que é uma comunidade de fé, não partido. E terceiro, a verdade sobre o ser humano, cuja dignidade vem de Deus e não do Estado. No fim das contas, resumindo a ópera, o objetivo do Vaticano com todo esse processo de vigilância e diálogo era muito claro. Não era destruir a teologia da libertação, era fazer uma espécie de purificação, separar o seu núcleo evangélico, que é poderoso e legítimo, daquelas contaminações ideológicas que ameaçavam desviar todo o movimento. E assim, a gente volta para a nossa pergunta do início, só que agora com uma outra bagagem. A história da teologia da libertação e do Vaticano mostra que a fé e a busca por justiça não precisam ser inimigas. A visão que prevaleceu em Roma é de que essa luta, quando está bem ancorada na fé, não é só uma opção, mas é parte essencial da missão de um cristão. A questão que fica no ar é: será que esse equilíbrio tão delicado está sendo mantido nos dias de hoje?